Porque assim, a questão de probabilidade é muito pequena a probabilidade de alguém, ainda que promessa, que se torne realidade. Isso são números. Mas nós temos duas situações em relação a isso. Tem a situação. Contigo. E falando do Vitor Roque, cara, como é que começou o teu trabalho com ele? Enfim, pô, o moleque hoje tem 20, hoje ele tem 18. Tu começou a trabalhar com ele há alguns anos atrás, ele era mais jovem ainda. Sim, Como é que é esse teu trabalho com jovens, cara? E dá o um Vitor exemplo. Roque como exemplo, porque a gente sabe que ele é um case de sucesso, mas eu imagino que tenha tido alguns que não tiveram tanto sucesso assim, Sim, e que às vezes tu começa com um moleque jovem e às vezes não anda. sim, Acontece, não é isso? sim, A gente fala só de coisa boa, mas às sim, vezes né? não. Ah, não dá. Não vou ser jogador de futebol, vou trabalhar, vou Sim. viver outra Então, coisa. tem tanto essa questão do atleta, porque assim, é, a questão de probabilidade é muito pequena a probabilidade de alguém, ainda que promessa, que se torne realidade. Isso são números. Mas nós temos duas situações em relação a isso. Tem a situação do menino não ter consciência nenhuma naquele momento ali e você fazer o trabalho. Eu digo isso para o pai. Fala, seu filho não gosta de matemática, você vai dizer para ele para a escola não estudar matemática, ele tem que ir lá e passar na prova. Você tira ele da matéria que ele não gosta? Não. Pô, mas eu não gosto de matemática, não gosto de ciência. Cara, se vira, meu. Ok? Beleza. O cara, para jogar futebol, ele tem que fazer muito mais coisa que ele não quer do que ele quer. Esquece. Mais coisas do que ele não gosta do que ele gosta. Então eu tenho que ter paciência quando eu sei que o menino não está tão interessado. Eu não posso só dizer que muitos clubes fazem isso comigo. Lulinha, deixa eu perguntar aos jogadores se ele quer. Deixa eu perguntar ao capitão se ele gosta. Eu falei, cara, não é isso. Tu pergunta se ele gosta do médico. Tu pergunta se ele gosta de fisioterapeuta. Ele vai ali e tem que fazer a fisioterapia, cara. Pergunta se ele gosta de banheira de gelo. Pergunta se ele gosta de, depois do jogo, ficar na banheira de gelo ali. Não, mas tem que fazer. Tem que fazer, cara. Então, beleza. Então, nesse sentido, é uma situação. A outra situação é que nem todos os casos você erra mais do que acerta. Então eu sou um atacante que no futebol tem 30, 40 chutes no jogo, 2-1 no jogo, 3-1. Então você tem casos onde que não deram certo, mas não, são uma série de fatores que fazem não dar certo. Muitos dos casos que não deram certo, o caso de atletas que não se consolidaram no profissional, não foi parte física, não foi parte técnica, não foi parte tática, parte mental. Fato. O Vitor Roque era dia das crianças em 2021. Era Cruzeiro e Botafogo. E o Vitor Roque tinha treinado contra o profissional umas 2 ou 3 semanas antes, eu não tenho essa data certa. O Vanderlei Luxemburgo gostou dele. Sobe ele pro profissional e ele quase não treinou no profissional, ele treinou contra o profissional. Então eu estou do lado dos meninos dele. Né? E aí ele vai pro jogo, no banco. A mãe, o pai, a irmã, os amigos. E aí ele entra no segundo tempo. Jogou 18 minutos só, abafou, ficou nervoso. Foi substituído, virou um trauma. O Vitor Roque tinha tudo para ser um dos muitos que estreiam. Pra virar estatística. Isso. Que estreiam, não deu certo, não teve mais oportunidade. E aí traumatizou o menino. E aí as pessoas que cuidam dele, não foi o clube, as pessoas que cuidam dele me contrataram. Na verdade, eu já atendi um outro atleta desse rapaz. E aí eu começo o trabalho individual com ele, menino de 16 anos, traumatizado. E aí foi um passo a passo. E aí quando chega no final desse ano, o Cruzeiro, o Ronaldo Fenômeno entra no Cruzeiro. Vitor Roque é o primeiro atleta, após o Ronaldo Fenômeno, a estrear no profissional com 16 anos no Cruzeiro. Tinha esse detalhe, Já tem um peso. tem esse peso. E aí ele desce para a base, o treinador é trocado, que é o Vanderlei Luxemburgo, o Cruzeiro foi negociado, Série B, e aí ele vai para a Copinha. Aí começamos as metas, começamos a fazer um passo a passo. Nós temos isso até hoje, a gente começou sábado passado agora, que ele está para ir, eu atendo ele até hoje, que está para ir para Barcelona, estamos fazendo um trabalho muito parecido agora, só que agora a dimensão muito maior, a cobrança muito maior. Então, assim, só muda assim, a dimensão. Tu muda a dimensão. E A aí, linha é a mesma. a linha sempre é a mesma. Então a gente começa ali um trabalho.
passo a passo. E aí eu me recordo que na semana do jogo contra o Atlético Mineiro, e é importante a gente falar essas coisas que às vezes passa desapercebido, que tu faz parte da inteligência emocional. Eu falei, cara, escuta uma coisa, você não vai cozinhar o galo. Você não é ninguém para cozinhar o galo. Você só vai jogar futebol. Então, se você for entrevistado, não entra nessa. Você entende? Ele fez um gol contra o Atlético. Na verdade, contra o Atlético ele sempre fez bastante gol. Então, ele fez um golaço nesse jogo. Mas eu falei, não entra nessa. Porque o zagueiro lá, irmão, vai te varrer dentro do jogo. Se você ficar com essa brincadeirinha. Deixa isso para qualquer um. Se te perguntarem, não fala isso. Quer dizer, deixa os caras, vocês são um menino. Daqui a pouco, puf, fala e fez um gol. Ok? Você entende? Inteligência emocional. Você é zagueiro, você sabe disso. Sim, sim. Tá escutando o cara a semana inteira falando que vai passar por cima de você, Acaba sendo estímulo, né? estímulo e você fica como, né? Então são coisas que a gente foi trabalhando ao longo do tempo. O menino com o potencial que tem, só que mentalmente precisava naquele momento de um auxílio, estava ferido porque aquilo faz uma marca Sim. muito forte Ainda mais na estreia, né? na estreia. Então aquilo ali vai na alma dele. Então ele precisava de se recuperar e ele precisava de ter de ter mais consciência de si. Muitas das vezes eu falo isso brincando com o atleta, que pô, você é igual elefante, você não sabe a força que você tem, o peso que você tem. Quantas vezes, Fernando, você já não falou assim, caramba, fulano não sabe o potencial que ele tem. Se fulano soubesse o potencial que tem, você não tem isso? Claro, claro, Então, claro. Como é que o Vitor Roque ele lidou bem com a saída do Cruzeiro pro Atlético? Ele entendeu bem isso? Pô, tem que. Porque eu não sei que não é o trabalho dele, mas ele saiu do Cruzeiro e foi ele performou no Atlético sim. já chegou já fazendo acontecer, né, cara? É difícil pro moleque lidar bem com Sim, isso, né? então, os caras não têm ideia de quanto isso pode interferir, mas eles acaba que o menino se virou, vamos dizer assim. Porque, tipo assim, eu lembro que até comentei isso com ele na última conversa. A gente estava conversando e eu estava perguntando se a irmã dele assistia o jogo dele. Não, mas aqui atrás, minha mãe fez um salãozinho, sei lá, uma coisa que a irmã dele fazia cabelo, coisa e tal. E não assistia os jogos dele, que no dia do jogo eu estava trabalhando, vendo o jogo. No outro dia o Atlético Paranaense pagou a multa. Pá, tudo muito rápido, né? Sim, é assim. Foi impactante. E ele chega logo em seguida, não sei se o Filipão já estava, ou se depois o Filipão chega, né? Pega um treinador mais maduro. Então, esse menino passou por muitas mudanças radicais em pouco tempo. E que, assim, ele tem uma envergadura que ele não sabia que tinha. Ok? A gente chama isso de competência inconsciente. Eu nem sei que sei. Sim. E a maioria dos jogadores tem. Só que às vezes eles se descobrem isso depois. E aí que é importante de você ter alguém que de maneira especializada te olha. Cara, você tem uma competência aqui que você não tem ideia, porque você não usa ela. Você entende? A situação da Andreas Pereira, na situação que ele estava no Flamengo, comecei a atender o Andreas numa situação também muito delicada assim. E o que acontece muitas das vezes, no caso do Vitor Roque e do Andreas, eram coisas semelhantes, mas não eram iguais, porque a pressão que o Andreas sofreu foi infinitamente maior, né, pela circunstância que aconteceu no jogo, mas os princípios eles são os mesmos.